aqui você vai ter essa tela. Você pode procurar no Google Drive, se você já tiver algum arquivo, tem arquivos de exemplo, mas eu vou fazer com você. Então, nós vamos começar com um novo notebook. Notebook nada mais é do que um caderno de anotações, um notebook. Aqui ele vai, quando abrir a primeira vez, ele vai mostrar as notas da versão, o que você vai precisar entender é compreender aqui a estrutura. Então aqui em cima você tem o nome do arquivo. Então aqui a gente vai colocar, eu vou colocar epidemiologista, só para nomear para você entender como que faz, como você coloca o nome do seu arquivo. Aqui em arquivo você tem localizar no Drive, abrir no modo Playground. O que a gente vai utilizar efetivamente é a parte de... Aqui tem as ferramentas, as configurações, adaptativo, o editor, o tamanho da letra. Aqui é muito importante, ó, assistência de IA. Você vai dar o consentimento para usar IA generativo. Com isso, ele vai te oferecer soluções na hora que você estiver usando. Colab Pro, o GitHub, se você tiver, e aqui outras funções. Mas aqui o momento é aqui, assistência de IA, consentimento, pronto. Eu quero utilizar a IA para me ajudar a fazer a análise. Agora, aqui do lado, eu tenho índices que eu posso criar sessões e organizar o meu trabalho. Aqui eu posso buscar dentro do meu código. Aqui eu tenho as variáveis que eu vou criando. Aqui eu tenho API, por exemplo, se eu tiver integrando e buscando esse dado, por exemplo, do Open Data Source. E aqui eu tenho os arquivos. Você pode fazer o seguinte: a gente pode subir um arquivo aqui direto do computador, ou eu posso abrir direto no Google Drive. Eu vou ensinar primeiro usando o Google Drive. Você vai clicar aqui para montar, permitir que ele acesse os arquivos do Google Drive. Eu vou conectar ele no Google Drive. Aqui eu vou colocar meu e-mail. Uma vez que eu fiz isso, o meu Google Drive vai estar conectado ao Google Colab. Então, a gente consegue. Então a gente consegue agora. Agora apareceu aqui o Drive, ó. Eu clico nele, meu Drive. Aí você pode observar que ele criou automaticamente uma pasta chamada Colab Notebook. E dentro do Colab Notebook tem o meu notebook que eu acabei de dar o nome aqui, epidemiologista. Então agora é muito simples, eu preciso ter um banco de dados que eu vou utilizar para analisar e tenho que ter o meu arquivo aqui, ó, que é o que eu vou utilizar para análise. Dentro de base de dados, deixa eu atualizar aqui, eu vou entrar aqui numa outra aba e vou abrir aqui o meu Drive. Dentro do meu Drive, dentro do banco de dados, eu tenho o Zuego CSV e tenho o Zuego 12XLSX, que é Excel. Então eu quero abrir esse arquivo aqui dentro do meu Google Colab. Eu quero visualizá-lo dentro do Colab. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, vou pegar aqui o nome, né? Vou deixar ele mais simples, colocar só o Ego LSX. Eu quero esse nome aqui.
Então pronto. Aí aqui agora, eu venho aqui, ele está aqui dentro, ó, Oswego XLSX. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero abrir esse arquivo aqui, que é um Excel, dentro do Python para eu poder analisá-lo. Então, como que eu posso fazer isso? Tá vendo que aqui em cima aparece código e texto? O texto aqui nada mais é para eu colocar um título. Então, aqui eu vou colocar tutorial do epidemiologista. Tutorial do epidemiologista. Vou dar enter aqui. Aprendendo a usar Python no Google. Olá, olá. Pronto. Aí aqui é um editor de texto normal. Então aqui eu posso colocar isso aqui em negrita, por exemplo, e aqui eu posso colocar dessa maneira aqui. Eu posso editar, eh, eu posso colocar isso aqui de uma outra maneira. Então aqui, ó, aprendendo a usar Python. Eu vou colocar aqui 2 pontos e ficou o código. Esse primeiro aqui, sempre que eu quiser eliminar uma célula, isso aqui é uma célula, eu vou clicar aqui na lixeira. Pronto. Então a primeira coisa que eu quero fazer é colocar um texto aqui. Então, colocar aqui, etapa 1, é, abrindo uma planilha do Excel, ok? Abrindo a planilha do Excel. Agora, como que eu faço isso? Tá vendo que aqui ele já está dentro do meu Google Drive. Então, eu vou clicar aqui, ó, copiar o caminho, copiei o caminho. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para abrir um arquivo, primeiro é instalar as bibliotecas. As bibliotecas são as ferramentas que você precisa para trabalhar. Então, imagina que aqui eu tenho um notebook e eu tenho um livro de receita. Então, o notebook é o livro de receita. Agora eu vou precisar das ferramentas para poder fazer o meu bolo. Então, a primeira coisa que eu preciso é pegar as formas e as ferramentas, né, como colheres e tal. Então, aqui nós vamos fazer a primeira coisa, nós vamos iniciar. Sempre que eu quero escrever uma informação, eu coloco o hashtag na frente. Ele não é um código executável. Então aqui a gente vai colocar instalando a biblioteca Pandas. Pandas é a biblioteca mais útil. Então eu vou colocar aqui. Tá vendo quando eu coloquei aqui? Ele já apareceu uma opção. Aí basta eu dar o tab que ele já coloca. Então agora ó, eu clico aqui no executável e ele vai instalar Pandas. Aqui no caso ele está dando que ele já tinha instalado, né? Mas isso é para mostrar para você como funciona. Aí agora eu vou chamar essa biblioteca. Vou é, é, ativar a biblioteca Pandas. A ativação vai ser import. Aí eu coloco o nome da biblioteca, que é Pandas. Que é como, PD. Isso é apenas um apelido que eu estou dando para a biblioteca Pandas, para facilitar, porque senão toda hora eu teria que escrever pandas, pandas, pandas. Agora eu escrevo só PD, ele já vai entender que eu estou chamando a Pandas.
Agora eu vou abrir o Excel. Abrir, tá, o arquivo Ozuego, Ozuego.xlsx. Pronto. Aqui apenas eu estou mostrando como funciona. Então, eu vou colocar, vou colocar um apelido para essa base de dados, vou chamar ela de DF. Então, toda vez que eu escrever DF, vai significar que eu estou falando do banco de dados Ozuego. Aí, esse DF é uma forma vazia. Então, eu vou colocar os conteúdos que estão no Ozuego. Então, PD, que é pandas, que eu simplifiquei, read, que é ler, underline, Excel. Aí agora eu abro o meu o parênteses e agora eu vou colocar entre aspas o meu local onde está o meu arquivo. Eu copiei ele aqui, então pronto. Agora eu dou executei, pronto. Ele abriu esse arquivo. Agora eu quero ver esse arquivo aberto. Então, eu vou colocar apenas aqui df.head, que é a parte superior, abro aspas e dou Enter. Agora eu vou executar aqui. Não, não vou executar aqui. Vou abrir aqui uma nova célula. Então, agora vamos visualizar o arquivo dentro do Python. Então, o que é que tem dentro desse arquivo? Então, eu vou agora colocar df ponto abre parênteses e dou Enter. Pronto. Veja que agora eu estou visualizando o banco de dados. Então eu tenho 5 linhas, eu estou vendo só as primeiras 5 linhas e tem 22 colunas, mas aqui eu não estou vendo todas as colunas, aqui é só para eu ter uma ideia desse banco de dados, da estrutura dele e tal. Então isso é bem interessante. Agora começa a brincadeira. Então agora eu vou para a segunda parte, que é etapa 2. Etapa 2, conhecer o banco de dados. Pronto, essa é a etapa 2. Agora eu vou usar o código. Eu usei aqui em cima, foi texto. Aqui foi texto. Vou botar em negrito aqui para ficar melhor. Aí agora eu vou. Primeiro eu tenho que saber quais são as colunas, o tipo de variável que tem no meu banco de dados. Então, conhecer os tipos de variáveis de dados do meu banco de dados. Então, como que eu faço isso? Eu vou colocar df.info, abro parênteses, e isso ele vai me mostrar toda a estrutura. Então, olha só, eu tenho 75 registros, ou seja, 75 linhas. O Python sempre conta a partir do zero, não é a partir do um. Então, aqui na primeira linha eu tenho nome, na primeira coluna eu tenho nome, na segunda eu tenho idade, sexo e assim sucessivamente. E aqui eu tenho o tipo de variável. Então, object é do tipo texto, alfanumérico, aceita letras e números. O int é inteiro, ou seja, um número inteiro. Aqui o objeto é texto, o int é inteiro, o float é número com decimal. Aí eu tenho aqui data e hora,
e objeto. Esses são os formatos. Isso é muito importante porque eu preciso saber dessas funções para poder fazer o cálculo adequado para a minha análise. Então, basicamente, nessa primeira etapa, o que eu precisava aprender é como abrir um banco de dados e como visualizar esse banco de dados dentro do meu arquivo e como que eu posso visualizar aqui os resultados. Aqui do lado tem uma setinha que você pode ocultar para não ficar um banco muito grande, ó, tá vendo? E eu posso limpar a saída daquilo que não tiver interesse. Pronto. Isso aqui é o meu bloco de notas ou notebook. Aqui, ó. É um Python NB, que é notebook. PY é Python, o I aqui é informação e PNB. Então, é um notebook de Python. E aqui você pode observar que eu estou com o Gemini me ajudando. Então, tudo que eu for digitando, o Gemini vai me ajudando a escrever. Então, agora, por exemplo, eu posso pedir uma ajuda do Gemini. Então, eu vou agora colocar um código. Então, aliás, eu vou colocar aqui primeiro um texto, que é etapa 3, pedindo ajuda da inteligência artificial. Então, aqui agora, eu posso simplesmente, em vez de começar a digitar, eu vou pedir a ela para gerar um código. Então, como aqui eu já sei o nome da variável, então aqui, ó, por exemplo, eu sei que é a variável age, então eu tenho que saber o nome da variável. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou pedir criar uma tabela com número absoluto e percentual da variável x. Vou botar aqui em maiúsculo assim para ficar melhor. Aí ele vai gerar, tá? Criar uma tabela, número absoluto. Aí eu vou rodar. Pronto. Ele criou aqui para mim um número absoluto e percentual. Ok? Então, e aqui eu poderia escolher, por exemplo, gráfico. Ele pode me sugerir algum tipo de gráfico. Então, vamos ver aqui que gráfico que ele pode sugerir. Ver gráficos recomendados. Vamos ver se ele vai me mostrar alguma coisa. Ele está carregando, está lento aqui, mas eu poderia visualizar em formatos diferentes, tá vendo? E aqui eu poderia ver gráficos recomendados, gerar código da tabela SEX, sugerir um, sugerir um gráfico. Vou ver aqui o que ele vai fazer. Aqui. Ah, isso aqui é bem interessante. Aqui, ó, quando acontecer isso, é sinal que deu um erro. Aí eu peço ajuda da inteligência artificial. Aí, na primeira vez, ela pode errar, mas ela vai tentar explicar o erro aqui do lado, valor sexo, papapá. Aí aqui ele vai dar uma sugestão para você utilizar uma outra ferramenta, e aí ele está usando uma outra biblioteca, que é chamar Altair. Aí pronto, aí ele criou aqui um gráfico, ficou bem feinho, que eu posso pedir, eh, vou pedir ele para criar, elabore um gráfico de pizza com campo text.
vai fazer. Eu posso fechar. Agora ele vai. Pronto. Aí ele fez aqui um gráfico de pizza. Aí aqui eu posso voltar e inclua, inclua o total e percentual no. Eu quero que ele apareça percentual. Eu rodo aqui de novo. Ainda não deu. Hum, vamos deletar aqui. Saída. Elabora um gráfico de pizza com o campo sexo, inclua total e percentual na legenda do gráfico. Vamos ver se ele vai mudar. Ele mudou, tá vendo? Rapidão. Agora hoje eu rodo, vamos ver o que, que ele vai aparecer. É, deu um erro aqui, né? Deu um erro aqui. Vamos pedir ele para gerar de novo. Vamos ver aqui se vai rodar. Pronto, agora deu certo. Aí aqui agora eu estou passando, está aparecendo o percentual e o total, contagem. E se eu quero pegar esse gráfico, eu posso salvar ele como PNG, por exemplo. Aí eu salvei, aqui já está o meu gráfico. Eu posso visualizar aqui em fotos, por exemplo. Vamos ver como é que vai aparecer. E aqui está o meu gráfico que eu posso colocar no meu trabalho. Isso é bem simples de fazer. O resto é você explorar de maneira guiada, né? Lendo materiais, e isso te ajuda muito, mesmo você não sabendo a linguagem Python, você sabendo tipo de variáveis, como utilizar, isso tudo vai permitir que você consiga utilizar o Google Colaboratório, né? E aprender Python e fazer análises muito robustas. Isso é uma ferramenta muito, muito interessante. É isso aí, muito obrigado.